Obrigado pelos irmãos que estão orando por nós. Deus tem operado graciosamente lá no Rio Grande do Sul. E a cada viagem a gente pode voltar e contar bênçãos. Pessoas sendo tocadas pelo Evangelho, estudantes sendo impactados com o poder de Deus. Obrigado pelas orações. Estamos vendo alguns rostos que não víamos fazer algum tempo. E o nosso coração transborda de alegria. Deus seja louvado. Nessa noite, nós avançamos para a segunda mensagem da série sobre o que seja viver o Evangelho de Jesus Cristo. Conforme dito no domingo passado, nós abordaremos as relações entre Evangelho, modernidade e pós-modernidade, cristianismo arreligioso e igreja, lei, juízo, graça, salvação, ética e moral cristã. Hoje nós introduzimos o tema da ética cristã com o propósito de responder a uma pergunta-chave fundamental e simples. O que é a ética do cristianismo? Ainda que essas mensagens sejam filmadas, como as de terça-feira são filmadas, e nessa terça, diga-se de passagem, vamos aprofundar e muito a compreensão sobre esperança cristã em Apocalipse. Eu sugiro, ao longo dessas mensagens, a contar de hoje, que sejam feitas anotações, que as coisas que vamos ouvir e ver sejam digeridas em casa, no âmbito familiar, sejam compartilhadas com pessoas novas na fé ou simpatizantes do Evangelho, para que todos cresçamos, sejamos fortalecidos na fé. Estamos juntos? De antemão, eu preciso ressaltar que a fé, como disse o apóstolo Paulo, vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Ouvir Deus por meio de sua palavra, ou seja, todo ouvir adequado de Deus é, ou precisa ser, ou será sempre, digo, um ouvir teológico. Uma logia é uma fala, é um discurso, é um ensino. E a minha oração, o meu desejo, o desejo do Espírito Santo é que todos aqui mergulhemos nas verdades acerca de Deus, que todos mergulhemos nessa Deus, logia, ensino, discurso. O ensino libertador sobre Deus, que produz o crescimento na fé. Que todos mergulhemos nessa teologia. Amém? Gênesis 3, versos 22 e 23. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, para que não estenda a sua mão e tome também da árvore da vida, e coma e viva eternamente, o Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden, para lavrar a terra de que fora tomado. Numa reportagem publicada pelo Estado de São Paulo, na última quinta-feira, agora, dia 26/4, disse que o ministro-chefe da Secretaria de Governo, Carlos Marum, foi punido com advertência pela Comissão de Ética Pública, da Presidência da República, por ter dado declaração no final do ano passado, advertindo que os governadores que quisessem empréstimos de bancos públicos precisavam ajudar o Palácio do Planalto a aprovar a reforma da Previdência Social. Governadores que quisessem receber empréstimo público deveriam aprovar a reforma da Previdência. A informação foi prestada pelo novo presidente da comissão, Luiz Navarro. Ao afirmar isso, Marum infringiu o artigo 3º do Código de Ética, porque isso compromete, ou poderia comprometer, a confiança pública na concessão de empréstimos por parte da Caixa Econômica Federal. Segundo ele, espera-se que os empréstimos sejam concedidos por razões técnicas e não a quem apoia ou não apoia o governo. De acordo com o Navarro, o gabinete de Marum já foi notificado da decisão e o ministro poderá pedir reconsideração da punição. Durante o processo, Marum fez sua defesa por escrito e justificou que não era exatamente aquilo que ele quis dizer.
e que suas declarações eram naturais do embate político. A comissão não concordou com os argumentos e avaliou que as explicações não foram suficientes para reparar o erro cometido. Então, Marum foi punido com base no artigo 3º do Código de Ética, que diz que, no exercício de suas funções, as autoridades públicas deverão pautar-se, diga assim comigo, pelos padrões da ética. E eu prossigo dizendo, sobretudo no que diz respeito à integridade, à moralidade, à clareza de posições e ao decoro, com vistas a motivar o respeito e a confiança do público em geral. O parágrafo único do artigo acrescenta ainda que os padrões éticos, diga comigo, os padrões éticos. Os padrões éticos de que trata este artigo são exigidos da autoridade pública na relação entre suas atividades públicas e privadas, de modo a prevenir eventuais conflitos de interesses. O jogo político de interesses fica, então, censurado. Como essa mensagem não tem por objetivo, meus irmãos, nossos convidados queridos, avaliar esse incidente e outros que serão citados de algum modo aqui, a pergunta que, na verdade, precisa ser feita é a seguinte: quais são tais padrões de ética? De onde eles vêm? Quem define os padrões éticos? A autoridade para definir essas coisas está nas mãos ou na caneta de quem? Leio agora um trecho da resolução do Conselho Federal de Psicologia, a resolução número 1 de 99, de 22 de março de 99, que tem por título: estabelece normas de atuação para os psicólogos em relação à questão da orientação sexual. Estabelece normas de atuação dos psicólogos, ou para os psicólogos, em relação à questão da orientação sexual. Artigo 3º, evidentemente eu não lerei aqui todo o trecho, ou todo o texto, digo, da resolução. Artigo 3º. Os psicólogos não exercerão qualquer ação que favoreça a patologização, ou seja, o tratamento como doença, a patologização de comportamentos ou práticas homoeróticas, nem adotarão ação coercitiva tendente a orientar homossexuais para tratamentos não solicitados. Parágrafo único. Os psicólogos não colaborarão com eventos e serviços que proponham tratamento e cura das homossexualidades. Fica proibido. Artigo 4º. Os psicólogos não se pronunciarão, nem participarão de pronunciamentos públicos nos meios de comunicação de massa, de modo a reforçar os preconceitos sociais existentes em relação aos homossexuais como portadores de qualquer desordem psíquica. Então, entender a homossexualidade, de acordo com essa resolução, como algum tipo de desordem, alguma espécie de desordem, seria preconceito. Artigo 5º. Essa resolução entra em vigor na data de sua publicação. Artigo 6º. Revogam-se todas as disposições em contrário. Brasília, 22 de março de 1999. Ana Mercedes Bahia Bock, conselheira presidente. Como, de novo, o nosso propósito não é emitir, estamos introduzindo o tema ética cristã nessa noite. Estamos juntos aqui, meus irmãos? Como nosso propósito não é emitir qualquer juízo de valor sobre a resolução em si. Esse não é o objetivo deste sermão. Novamente, o que nós faremos é perguntar para Ana Maria, ou Ana Mercedes Bahia Bock, digo, iremos perguntar para ela quais os fundamentos dessa resolução. Com base em que a senhora Ana Bock, professora da PUC de São Paulo, assina essa resolução do Conselho Federal de Psicologia. Quais os fundamentos? Haveria algum? Por fim, ainda nessa primeira parte da mensagem, a encíclica católica Veritatis Splendor, Esplendor da Verdade, de 6 de agosto de 93, em seu artigo 48 afirma: uma liberdade que pretenda ser absoluta acaba por tratar o corpo humano como um dado bruto.
Liberdade absoluta, ou propor uma liberdade absoluta para a raça humana, é embrutecê-la. Eu volto à leitura de Veritatis Splendor. Uma liberdade que pretenda ser absoluta, acaba por tratar o corpo humano como um dado bruto, desprovido de significados, retira o sentido do corpo, e de valores morais, enquanto aquela, ou seja, aquela liberdade, não o tiver moldado com o seu projeto. Ainda, Veritatis Splendor, no artigo 49, diz: uma doutrina que separe o ato moral das dimensões corpóreas do seu exercício é contrária aos ensinamentos da Sagrada Escritura e da tradição. Aqui, lembrando que a doutrina católica iguala em autoridade tradição e escritura, coisa que para a fé evangélica é inaceitável, ok? Então, feitos os parênteses aqui, sigo na leitura. O apóstolo Paulo, ainda Veritatis Splendor, o apóstolo Paulo declara excluídos do reino dos céus os, aspas, citação do texto bíblico, imorais, idólatras, adúlteros, efeminados, sodomitas, ladrões, avarentos, bêbados, maldizentes e salteadores. 1 Coríntios, capítulo 6, versos 9 e 10. Tal condenação, diz Veritatis Splendor, enumera como pecados mortais ou práticas infames alguns comportamentos específicos cuja aceitação voluntária impede os crentes de terem parte na herança prometida. De fato, corpo e alma são inseparáveis. Na pessoa, no agente voluntário e no ato deliberado, eles, corpo e alma, salvam-se ou perdem-se juntos. Eles salvam-se ou perdem-se juntos. Diga comigo, corpo e alma se salvam ou se perdem juntos. Qual é o fundamento, qual a base de Veritatis Splendor? Essa encíclica de 1993 utiliza como fundamento 1 Coríntios capítulo 6, versos 9 e 10, para falar sobre a impossibilidade de dissociação entre alma ou espírito e corpo. Bem, a noção de bem ou mal, na essência, é o tema de análise da ética. Não é propriamente pensar sobre bom ou ruim, preste muita atenção, mas em bem e mal, em certo e errado, com algo com valor ou algo sem valor, com algo moral ou algo imoral. Essa é a preocupação do tema da ética. O cristianismo, como vamos ver, tem ética própria. E a pergunta que será feita, que Deus põe diante de nós nessa noite é: de onde provém, ou de onde deve provir, a noção de certo e errado? Primeiro, para que a gente já comece a quebrar conceitos, já comece a desconstruir, para usar uma terminologia bem comum dos nossos dias, a primeira função da ética cristã é abrir mão desses critérios que eu acabei de falar. A ética cristã não trabalha com as peculiaridades das muitas heranças históricas, familiares, pessoais, não trabalha com as muitas visões de mundo, com as particularidades humanas, porque a ética cristã reconhece na possibilidade da noção de bem e mal, um rompimento do homem com a sua origem, que é Deus. Essa conversa sobre bem e mal, para a ética cristã, e essa é a primeira verdade posta para nós agora, essa conversa sobre bem e mal, para a ética cristã, é uma conversa inadequada. A discussão não é sobre certo ou errado, é sobre uma outra coisa que nós vamos ver. Em Gênesis 2, antes de o pecado entrar no mundo, homem e mulher se encontravam absolutamente unidos ao seu Criador.
Não havia qualquer separação entre Adão, Deus, Eva, Deus. Criados imagem e semelhança do Criador, homem e mulher, tinham com ele perfeita perfeita. Antes de o pecado entrar no mundo, Adão e Eva tinham perfeita comunhão com Deus, perfeita comunhão um com o outro. Não havia distância entre a vontade de Deus e a vontade de Adão e Eva. Eles conheciam um ao outro, conheciam o mundo à sua volta, a partir da união deles com Deus. Quem revelava para eles, Adão e Eva, o mundo, e quem revelava para eles, Adão e Eva, um e outro, ou seja, Eva para Adão e Adão para Eva, era Deus. A partir da união com Deus é que eles viam um ao outro, e a partir da união com Deus que eles viam e interagiam com o mundo. Gênesis 2 diz: havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo o animal do campo e toda a ave dos céus, os trouxe a Adão, para este ver como lhe chamaria. E tudo que Adão chamou a toda a alma vivente, isso foi o seu nome. E Adão pôs os nomes, diga comigo, a todo gado, às aves dos céus, a todo animal do campo. Ou seja, Adão agora exerce senhorio, lembrando que na série de mensagens Família, a maneira de Deus, dar nome é sinônimo de autoridade, ainda hoje, até para o Ocidente, não é coisa só oriental. No mundo inteiro, dar nome é sinal de autoridade. Mas para o homem não se achava ajudadora idônea. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu. E tomou uma das suas costelas, e cerrou a carne em seu lugar, e da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe-a a Adão. E disse a Adão: esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne, esta será chamada mulher, porquanto do homem foi tomada. Preste atenção. Adão está dizendo que Eva é o que é, porque ela é obra de Deus revelada a ele. A compreensão de Adão acerca de Eva é a compreensão conforme Deus revela para Adão, Eva. A compreensão de Adão não é meramente uma compreensão estanque, distanciada de Deus. Não é essa a compreensão dele. Portanto, deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma carne. E ambos estavam nus, o homem e a sua mulher, e não se envergonhavam. A nudez permanente de todo ser humano diante de Deus, a Bíblia diz que diante dele todas as coisas estão nuas. Não há veste diante de Deus, há nudez. A nudez permanente de todo ser humano diante de Deus era a visão que Adão e Eva tinham um do outro. Eles conhecem a partir de Deus, porque na verdade, o que eles de fato conhecem é Deus. Eles conhecem Deus, e a partir desse conhecimento conhecem o que Deus lhes revela. E eles não querem, antes do pecado, conhecer outra coisa, que não seja aquilo que Deus lhes dá. Não interessa a Adão e Eva uma outra revelação, outro conhecimento. O que eles conhecem é Deus, e a partir de Deus, tudo aquilo que Deus revela. Originalmente, diz Gênesis 1:27, o ser humano é semelhança de Deus. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Depois da queda, o ser humano é igual a Deus, pois rouba. Um igual entre aspas. Ele se apropria indevidamente dessa igualdade. Gênesis 3, verso 22, então disse o Senhor Deus: eis que o homem é como um de nós, sabendo, diga comigo, sabendo, o bem e o mal. Ora,
para que não estenda a sua mão e tome também da árvore da vida, e coma e viva eternamente. O Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden, para lavrar a terra de que fora tomado. Desde o instante em que Adão e Eva contrariam expressamente a ordem de Deus, de não comerem do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Desde o instante, vou repetir, em que Adão e Eva contrariam expressamente a ordem de Deus de não comerem do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, desde esse instante, daí em diante, eles passarão a decidir, sempre, e mais uma vez, o que seja certo ou errado, o que seja bem, o que seja mal. Esse é o instante da ruptura. Desligado de sua origem, agindo independentemente, sabendo do bem e do mal unicamente porque se separou da sua origem, que é Deus. O ser humano então não conhece agora o bem e o mal na visão de Deus, porque ele está separado de Deus, ele entrou em rebeldia, em rebelião, em desobediência. Agora ele conhece bem e mal como fruto da sua desunião, é a perda da visão de Deus sobre bem e mal. Como o homem nega Deus, o ser humano passa a conhecer bem e mal contra Deus. O ser humano se torna igual a Deus como antideus. O que a Bíblia no Novo Testamento vai dizer, que a oposição da raça humana a Cristo levanta no meio da sociedade anti-Cristos. O homem carnal, o homem guiado, não pelo Espírito, mas pelas pulsões da sua vida, ele é um antideus. O ser humano se desligou da sua origem, que é Deus. Apesar de ele não ter crescido em conhecimento, não foi isso que aconteceu quando ele comeu do fruto. Ele agora sabe o que somente Deus sabia e só Deus podia saber. O que é efetivamente bem e o que é efetivamente mal. Em vez de conhecer apenas o Deus amoroso, o Deus bondoso, e conhecer tudo, o mundo, as pessoas, tudo mais, a partir desse conhecimento de Deus, o Deus que revela e se revela, o ser humano passa a ver a si próprio como a origem do bem e do mal. O conhecimento agora é a partir de dentro. O homem agora conhece as coisas por causa das substâncias, ou da substância do fruto que ele comeu está nele. É como a história antiga lá da mitologia de Prometeu, que amigo dos deuses rouba o fogo de Zeus. E porque rouba o fogo de Zeus, é sentenciado a ficar amarrado a uma pedra por 30 mil anos, enquanto o seu fígado é comido por uma águia e reconstituído. Sempre, a cada novo dia, o fígado dele novamente está reconstituído e é comido. O mito de Prometeu, alguém que rouba o fogo de Deus. As escolhas da raça humana desligadas de Deus, olha só, darão origem a bem e mal no mundo. Essa é a ética do mundo. Justamente porque a pessoa está separada de Deus, eu gostaria que você prestasse muita atenção nisso. Surge uma voz chamada consciência. Eu vou repetir. Justamente porque a pessoa está separada de Deus, porque a raça humana está separada de Deus, surge uma voz. Qual é o nome dessa voz? A consciência. A existência dela, a existência da consciência, é uma evidência clara da separação do homem de Deus. Olha só. A existência da consciência deixa claro que o homem já não é um ser absolutamente conectado com Deus. A existência da consciência, eu vou explicar isso, deixa claro que o homem está distanciado de Deus.
A ética da consciência diz: você deveria ter feito isso, ou você não deveria ter feito isso. Essa voz só existe porque o homem já não é mais um com Deus. Porque se ele fosse ainda um com Deus, a voz da consciência seria absolutamente desnecessária. Quem está entendendo, diga amém. Nossa consciência nos reprova ou nos aprova. Se antes da queda ela seria desnecessária, porque nada nos acusaria, nada seria dito contra nós. Agora a consciência surge como uma tentativa de o homem aceitar a si próprio, uma tentativa de uma natureza caída. É a voz da consciência. Agora o homem tentará se aprovar ou se reprovar. Ela deixa claro que o ser humano se desconectou de Deus, mas ela também deixa claro que o ser humano se desconectou até dele próprio. Ele não consegue mais estar em paz. A paz se foi. Ele está em conflito existencial. Eu preciso de aprovação. Eu preciso de uma voz que diga: está certo ou está errado. Antes aquilo que era tão natural, viver o bem, antes de cair no pecado, aquilo que era tão próprio do homem, o homem era amigo de Deus, imagem e semelhança do seu Criador, andando em perfeita sintonia com Deus no jardim, se perdeu. Alguma voz precisa agora aprovar ou reprovar o homem, para que ele não fique, ou para que ele fique, digo, em paz consigo mesmo. Agora, olha o problema. Se eu não ouço voz nenhuma, se eu não ouço Deus, que é minha origem, porque eu estou separado dele, se Adão não consegue ouvir Deus, se Eva não consegue ouvir Deus, porque estão separados dele em rebelião por causa do pecado, então eu mesmo falo, a voz da consciência, eu mesmo julgo, Adão mesmo julga, Eva mesma julga. E aqui nós chegamos ao clímax do problema, antes de introduzirmos vários textos bíblicos. O clímax do problema é o seguinte: a consciência surge no homem enganado pela serpente, como um árbitro. A consciência agora é o juiz acerca de bem ou mal. E se a consciência é o árbitro, o homem tornou-se Deus, porque ele se fez juiz. É o que a serpente falou: vocês serão como Deus, conhecendo o bem e o mal. Na falta de comunhão com Deus, o ser humano não se tornou apenas, olha o problema, juiz de si mesmo, aprovando-se ou reprovando-se. Ele se tornou também juiz dos outros, evidentemente. E como consequência última, ele se tornou juiz até mesmo de Deus, o Deus que ele não mais conhece. Isso é a queda ética da raça humana. Isso é o desmoronamento do que era, na verdade, andar no bem, andar com Deus, viver a perfeita vontade de Deus. Perdeu-se. Como o homem se perdeu de Deus e passou a buscar dentro de si próprio, nas substâncias, eu preciso voltar a essa compreensão, nas substâncias do fruto proibido que ele ingeriu, o que seja bem e mal. O ser humano quer conhecer, para saber o que é bem e mal, ele quer conhecer a si próprio. Conhece-te a ti mesmo, essa é a busca humana. Ele se, olha só, superhumanizou, ou diríamos, ele se divinizou.
É o discurso altamente humanista, que não vem com o iluminismo. O antecede. Vem do Gênesis. O homem que se coloca no trono e diz: eu avalio o que é bem e mal. Os princípios estão aqui dentro de mim, pois eu comi do fruto proibido. Eu comi do fruto da árvore do conhecimento do... Eu sei, agora eu sei. Se ele não conhece mais as coisas, se ele não conhece mais os outros a partir do que Deus lhe revela, ele conhece o mundo, olha só, a partir dele próprio, é a visão do homem desconectado de Deus sobre a vida, é essa maneira como o homem vê a vida, vê o mundo. Ele conhece o mundo a partir de si próprio, a partir do que Paulo vai chamar de carne. Diga comigo, carne. Carne aqui não tem a ver, não se reduz, não é exclusivamente corpo físico, não é essa a ideia. Mas é a totalidade do ser humano que não vive guiado pelo Espírito de Deus. A isso Paulo chama de carne. Carne. É o homem que não é guiado pelo Espírito de Deus, esse homem é carne. Esse homem é coisa frágil que perece. É apenas carne. 2 Coríntios capítulo 5, verso 16, assim que daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne, diz Paulo. E ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, nós tivemos encontro com Cristo, evidentemente, quando ainda éramos homens naturais, não guiados pelo Espírito de Deus, nós éramos carne, mera e simples carne. Ainda que tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora já não o conhecemos deste modo. Agora o conhecemos no Espírito, porque somos espirituais. Amém? O ser humano, segundo a carne, passou a conhecer o mundo das pessoas e das coisas a partir de si próprio, mas sem sequer estar conectado a si próprio. A tudo ele conhece, segundo a carne, a partir da sua desunião com Deus e consigo mesmo. Essa é a visão do homem que não é guiado pelo Espírito de Deus. O ser humano passa a ser um ser de conflito. Ele vive o conflito contínuo. Eu digo uma palavra e eu gostaria que vocês completassem com a palavra oposta, por favor. O ser humano passa a ser o ser da divisão entre a vida e entre o saber, agora eu completo, e o dever, entre a razão e o impulso, entre a necessidade real e o mero desejo, entre a verdade e a mentira, entre a justiça e a injustiça, entre a guerra e a paz, entre a mágoa e o perdão, entre o ódio e o amor. É o ser do conflito. A ética humana, presta muita atenção, a ética deste mundo, a ética humana natural, é conflito. Ela se baseia em conflito. No conflito, sempre é necessário um juiz para arbitrar quem está certo. Esse, no caso do homem, é o conhecimento do bem e do mal. É o próprio ser humano. O ser humano é o juiz do conflito. Quando lemos o Novo Testamento, o mundo do conflito ético desaparece. O Novo Testamento, a vida no Espírito, não conhece mais o conflito. O mundo do Novo Testamento, a vida no Espírito, é o fim do conflito ético. Não é mais um homem buscando em si o que seja certo ou errado, bem ou mal. Não é mais isso. Não se trata disso mais, diz Paulo e todo o restante do Novo Testamento. O discípulo de Jesus
é reconciliado com Deus, é reconciliado consigo mesmo, é reconciliado com o mundo e vive a liberdade do Espírito trazida por essa reconciliação, que resolve conclusivamente, é um fim ao conflito ético. A liberdade do Espírito resolve o problema ético da natureza caída do homem. Dietrich Bonhoeffer afirma que a vida e a ação das pessoas não tem nada de problemático, penoso, sombrio, mas algo natural, alegre, certo, claro. Essa é a vida no Espírito. Diga comigo: natural, alegre, certa, clara. Paulo trata exatamente dessa superação, discorrendo sobre a diferença entre estar unido simplesmente ao texto da lei. Ele vai chamar a isso de vida na carne, de vida não guiada pelo Espírito, de vida meramente natural. Paulo vai falar sobre essa superação, então, discorrendo sobre a diferença entre estar unido ao texto da lei e estar unido à pessoa de Cristo. Temos aqui alguém unido a Cristo, bebendo do seu Espírito. Bebendo do Espírito. Nós precisamos fazer uma leitura contínua, sem pausa alguma. Começando em Romanos 7, emendando sem interrupção alguma em Romanos 8, para entendermos a superação a que Paulo está se referindo. Eu começo no verso 18 do capítulo 7 de Romanos. Quantos estão sedentos, digam amém. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. No ser humano, no humano propriamente dito, não está o bem. Não é no ser humano que está o bem. E com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Ora, se eu faço o que não quero, já o não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Paulo capta com precisão Gênesis capítulo 3. É o fruto, é a substância. Acho então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo, porque segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Paulo fala de uma saudade, há algo muito profundo em mim. O que Santo Agostinho vai dizer: a minha alma só encontra sossego em ti. Há um anelo do meu coração, há uma fome, eu busco algo, eu quero Deus. Porque segundo o homem interior tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei no corpo, que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Corpo, e Paulo é muito preciso aqui na distinção de carne e corpo. Dou graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, assim que eu mesmo com o entendimento sirva a lei de Deus, mas com a carne, ele não fala corpo e não poderia falar, mas com a carne, com a minha natureza própria do ser humano, a lei do pecado. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne. Ele não diz segundo o corpo, segundo a carne, segundo essa força natural que move o meu corpo. Não, eu não vivo mais segundo a carne. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque a lei do Espírito de vida, essa força em Cristo Jesus, me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto que era impossível a lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Eu quero encerrar essa introdução ao tema da ética,
dizendo que a ética do cristianismo é a lei da liberdade. A ética do cristianismo é a lei, diz Paulo, da liberdade, porquanto é a lei do Espírito. O exemplo mais claro e mais caro de liberdade cristã é Jesus. Evidente. Eu quero citar apenas 2 liberdades de Cristo, que são para nós liberdade também. A primeira, liberdade de Cristo. Diga comigo, liberdade de não estar preso à lógica da vida. Traduzindo um pouquinho melhor essa primeira de 2 liberdades que serão citadas agora. Liberdade de não estar preso às alternativas lógicas propostas, no caso de Jesus, por seus interlocutores, ou pela vida. Por exemplo, quando perguntam a Jesus, quem é o meu próximo? Quem é aquele a quem eu devo amar? Porque o mandamento dizia, ama o teu próximo como a ti mesmo. Quem é aquele a quem eu devo amar? Jesus responde perguntando, quem foi o próximo, como vimos no domingo passado, do homem roubado e ferido, largado no caminho? Quem se tornou irresistivelmente amoroso? É isso que Jesus pergunta. Quem se tornou próximo do homem? Jesus não está preso às alternativas lógicas propostas por quem chega a ele. Outro exemplo, quando chegam a Jesus e perguntam sobre pagar ou não o imposto a César, ao Império Romano. Jesus dá uma resposta incompreensível para quem o ouviu. A não ser que alguém se sujeitasse ao Espírito, jamais. Aliás, hoje há sermões que contém essa lacuna. Jesus afirma de modo incompreensível que Deus é o dono de tudo, inclusive do império. Ele não se restringe à lógica dos homens que o interpelam. Viver a liberdade de Cristo é não estar preso à lógica da vida. Essa é a liberdade do Espírito. Estamos juntos, meus irmãos? Em segundo lugar, a lei da liberdade em Jesus Cristo é liberdade para ser a própria encarnação da vontade de Deus. Vontade de Deus em Jesus não é um discurso. Vontade de Deus em Jesus são ações. É a vida, é a encarnação. Jesus no sábado é o sábado acima do sábado. Ele é o descanso definitivo da raça humana. Ele cura no sábado a mulher que vivia encurvada fazia 18 anos, diz a Bíblia. E é claro que aquela mulher poderia ter esperado mais um dia. Porque Jesus esperou mais um dia para curar aquela mulher encurvada, tinha que ser no sábado. Sim, porque Jesus é o alívio sabático. Jesus é o alívio que o sábado traz. Jesus é o sábado. Jesus deixa os seus discípulos, diz a Bíblia, comerem espigas no campo em dia de sábado. Ainda é claro que eles não fossem morrer de fome se não comessem aquelas espigas. Ninguém morreria de fome por causa daquilo. Mas Jesus é o generoso provedor no sábado. Ou melhor, Jesus é o próprio sábado de provisão. Ele é a encarnação do ano aceitável do Senhor. Em Jesus, nas suas respostas aos seus interlocutores, não há insegurança, não há dúvida, olha só, não há dúvida entre várias opções, não há conflito, olha só, não há nas respostas de Jesus conflito
entre diversas possibilidades de escolha. Não há isso em Jesus. Em Jesus há uma escolha simples, há uma ação simples. Nós vamos louvar daqui a pouco ao Senhor com venha ao teu reino, faça a tua vontade. Olha só, Jesus, apesar de ter uma escolha simples, uma ação simples, não é arbitrário. Ele não vive e age a partir do conhecimento humano de bem ou mal. Diga comigo, existe uma vontade de Deus. Para Jesus, nas interpelações, nos conflitos, existe uma vontade de Deus. Há uma vontade de Deus para cada um dos conflitos da vida de Cristo, e é essa a única coisa que define a ética de Jesus. Jesus é livre para viver a vontade de Deus. Essa é a liberdade de escolha de Jesus. Ele não está preso às alternativas lógicas da vida, às alternativas lógicas propostas pelos seus interlocutores. Ele não está preso a uma vontade teórica de Deus. Ele sabe que há uma vontade clara de Deus para os conflitos da vida, e é essa vontade que ele pratica. Essa é a ética de Jesus. Graças a Deus, nós somos chamados a andar no Espírito, pela fé em Jesus, na ética cristã. Nós não somos chamados a viver o conflito entre bem e mal, entre certo e errado. Nós somos chamados a viver a quietude da vida no Espírito. A vida no Espírito é paz. A vida no Espírito é precisão, é revelação de Deus ao homem que quer viver sua vontade, incondicionalmente. Ora, diz Paulo, último texto desta noite, 1 Coríntios 2, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem. Olha a precisão de Paulo. Paulo não vai dizer que elas se discernem pela consciência, pela percepção, ou pelo critério, pelo julgamento humano de bem e mal. Não é esse o critério, não é isso. Eu vou repetir o texto. O homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é o espiritual? Discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido, porque quem conheceu a mente do Senhor, para que possa instruí-lo? Mas nós, diga comigo, nós, os salvos pela fé em Jesus, temos, olha para o seu irmão e diga, temos, pela fé em Jesus, a mente de Cristo. Por favor, fique de pé no seu lugar.